Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. E nós estamos fazendo nos últimos programas um giro sindical na região, falando sobre a situação dos sindicatos, campanhas salariais, a condição dos trabalhadores aí, dos parceiros, né, dos comerciários na região. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, região, o Jorge Nazareno. Olá, Jorge, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Que tenhamos um bom programa. Temos aqui com a gente também o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, Jefferson. Bom dia, companheiro Jefferson. Bom dia, Jorginho. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, comerciário e comerciária. E a gente está aqui para trazer a informação sempre precisa para nossos trabalhadores. E a informação quentíssima é a luta que está se empenhando o Sindicato dos Metalúrgicos em defesa dos trabalhadores da Delphi. Na última semana, a empresa foi notícia aí no Brasil todo, né, Jorge? Por conta aí de uma decisão inesperada de mudança para uma outra planta, para uma outra cidade, em Piracicaba. Como é que está a situação dos trabalhadores da Delphi, Jorge? Bom, a situação ainda é bastante crítica. Nós tivemos um processo de paralisação na última semana, onde nós fizemos um entendimento no Tribunal do Trabalho para que fosse suspenso um processo em que as pessoas tinham de se manifestar num prazo de 30 dias com relação a essa mudança, que se deu de uma forma bastante intempestiva, né? Porque nós entendemos que, embora alegado pela empresa que houvesse estudos nessa direção, os estudos eram nas duas direções, tanto de Piracicaba para Cotia como o contrário. No entanto, a forma como foi apresentada para nós a decisão de mudança, tudo indica, né, fica claro para a gente, que a decisão já havia sido tomada há muito mais tempo. Além disso, eram estudos que não caracterizavam como algo factível para acontecer nesse momento de retração econômica, onde as empresas todas enfrentam, um grande número enfrentam dificuldades, e um investimento muito grande num processo de mudança não estava, num primeiro momento, colocado para a empresa. O que nos surpreendeu, além do que isso causa um impacto social muito grande para a cidade de Cotia e, evidente, para a região, já que são mais de 1.000 trabalhadores envolvidos no processo, e isso vai afetar o nível de emprego na região. Porque não são só os diretamente envolvidos, tem fornecedores, tem toda uma cadeia que depende da Delphi lá em Cotia, né? Dentro da cadeia é isso, diretamente são 700 funcionários. A gente acredita que haja uns outros 700 entre os prestadores de serviços e fornecedores. Então, devemos estar falando realmente algo em torno de 1.400 postos de trabalho que poderão deixar de existir na região de Cotia, na nossa região. Não foi uma notícia muito boa, perto aí do aniversário do sindicato, comemorado agora recentemente, 23 de julho, 52 anos de metalúrgicos de Osasco, região, Jorge? Na verdade, mais do que uma má notícia para o sindicato, é uma má notícia para as pessoas, né? Para os pais, né, que tiveram a comemoração no dia de ontem do Dia dos Pais. Com certeza foi um dia muito difícil para esses trabalhadores, uma vez que eles estão com a insegurança de como será o seu futuro, uma vez que a empresa não abriu mão da sua disposição de mudar para Piracicaba, e isso vai causar um impacto muito grande na vida social em Cotia, na vida das pessoas, porque você embora a empresa diga que oferece para que todos vão para lá trabalhar, não é qualquer coisa, são mais de 150 quilômetros de distância e você não reorganiza a vida assim tão facilmente, com escola, com o trabalho da esposa, com o trabalho do marido, com filhos adolescentes, não é uma coisa tão simples.
nós estamos empenhados para que a empresa continue em Cotia, embora a gente estabeleça um processo de discussão com a empresa, nós não desistimos para que a empresa continue em Cotia. Vamos envidar todos os esforços, inclusive junto à Prefeitura de Cotia, né, o prefeito demonstrou bastante interesse em ajudar, e eu acredito que com o apoio da Câmara Municipal de Cotia, quem sabe a gente consiga, na pior das hipóteses, protelar isso de uma forma bastante importante nesse momento para os trabalhadores. Para dar tempo até para os trabalhadores se reorganizarem suas vidas, os que não forem efetivamente para lá, né? Para estender esse prazo aí. Na verdade, a empresa está insistindo com o encerramento total das atividades, então não tem meio termo, né? Para a empresa tem que ir, e não tem outra opção que não seja de ir, mas nós vamos insistir. Temos conversado com a Prefeitura de Cotia, conversamos com a Câmara Municipal e vamos atuar em outras esferas. Nós vamos tentar, inclusive, apoio internacional, vamos tentar marcar uma reunião nos Estados Unidos. Eu sei que não é uma coisa simples, mas a gente vai tentar para buscar sensibilizar a direção da Delphi, que nesse momento, porque passa o país, a sua economia, o seu nível de emprego, as dificuldades que tem, isso é um golpe muito duro para a região, ao que pese você alocar os empregos em outra parte do estado, mas para a região isso provoca um impacto muito grande que não interessa para ninguém. Difícil, né, Arruda? Levantar acampamento, reorganizar a vida, levar para outra cidade distante aí no interior? É complicado, que nem o companheiro Jorginho já falou, é complicado. Os trabalhadores, a preocupação que ele tem, ele faz todo um orçamento, faz todo um projeto no setor onde ele está, contando com a empresa. O ruim é que às vezes não vem nenhum aviso prévio para o trabalhador. De repente os caras falam assim, vamos mudar, vamos embora, e o trabalhador fica sem saber o que fazer, né? Imagina, que nem o companheiro Jorginho falou, a agonia desses pais, a agonia desses trabalhadores, dessas trabalhadoras que estão numa empresa dessa, que às vezes não tem condição de mudar para outro local, porque tem todo um projeto de vida onde eles estão. É muito duro. A gente fica sensibilizado também com essa empresa sair de dentro da base dos metalúrgicos, e enquanto umas saem, outras vêm, né? Tá vindo uma nova HP aqui para Barueri, né? Com um novo sistema com um novo layout de vendas, alguma coisa, né? Tá vindo aqui para Barueri, são bastante trabalhadores também, mas a gente não é só alegria, a gente tem que se sensibilizar com o companheiro Jorginho, com outras metalúrgicas, ou seja químico, ou seja quem for, que são parceiros da gente, né? É muito complicado isso aí. Bom, eu queria lembrar quem está nos assistindo, telespectadora, que pode interagir aqui conosco através do WhatsApp da TV Osasco, é o 95893-5075, 95893-5075. Você interage aqui ao vivo, mande sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, para a gente conversar aqui. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da Delphi, mas falando da atuação do sindicato. Nós temos falado muito, Jorginho, aqui sobre campanhas salariais, né, das categorias aqui da nossa região. A campanha salarial dos metalúrgicos está um pouco distante, a data base é ali em novembro, mas vocês já começaram a informar a categoria, se reunir com a categoria, desenvolver algum trabalho para coletar informações para preparar a pauta, Jorge? Bom, antes de falar disso, Jefferson, eu queria voltar ainda à situação da Delphi, por uma única razão. Nós temos uma empresa de mão de obra muito qualificada. Né? Ela produz bombas injetoras a diesel, o que exige uma qualificação muito grande, pessoas que têm uma remuneração boa e que consomem na nossa região. Então, ela impacta realmente para o conjunto da sociedade, né? Quando nós fizemos uma passeata semana passada, na terça-feira passada, pela rodovia Raposo Tavares, né? E pelo centro de Cotia,
a gente conversava inclusive com os comerciários ali, com os lojistas, porque essas pessoas vão deixar de consumir nesse comércio local, e é evidente que é um grupo que tem um certo poder de compra. E isso, com certeza, vai impactar também em várias áreas. No que diz respeito à nossa campanha salarial, nós devemos ter nos próximos dias, na semana que vem, nós devemos ter a primeira reunião na Federação dos Metalúrgicos, onde a gente começa a preparar a nossa pauta. Claro que não é o momento mais feliz, né, em função das dificuldades econômicas, mas a luta dos trabalhadores ela é permanente e, portanto, nós vamos buscar, mesmo com essa adversidade, buscar fazer a melhor campanha salarial e ainda buscar algum ganho para os trabalhadores, né? A gente sabe que vai ser uma campanha extremamente difícil, mas a gente acredita que possamos ainda fazer uma campanha satisfatória. Jorge, mas assim, a gente tem batido muito nessa tecla no programa da TV Secor. É claro, ninguém vai negar que existe um momento difícil para o país, há um reflexo de uma crise que começou lá atrás, e não é uma crise só brasileira, né? Recentemente, semana passada, saiu, na grande imprensa, saiu com estardalhaço a queda nos lucros da Petrobras, né? Os problemas da empresa, mas a grande imprensa não noticiou que todas as petrolíferas do mundo tiveram um prejuízo muito maior que o da Petrobras, né? Assim, a situação ela é difícil, não é só no Brasil. Agora, mas também a gente tem que admitir que há um processo de crise instalado, mas ele não é tão grande quanto está se dizendo por aí, não é isso? Na verdade, quando nós temos duas coisas que estão andando em paralelo. Você tem uma crise econômica que é significativa em razão de um movimento global de dificuldades que atinge o nosso país de forma muito expressiva nesse momento. Todos os esforços que foram feitos anteriormente não foram suficientes para a gente conter esse momento de crise econômica, então ela se abate de fato sobre o país. Além de todos os problemas de lava-jato, que acaba interferindo também. Eu acredito que a crise política ela tem colocado ainda mais dificuldades, uma vez que você não é só uma questão de apurar corrupção, de condenar aqueles que cometeram crimes contra o patrimônio público, contra as empresas públicas, mas mais do que isso, é um processo onde o interesse político, o interesse pelo poder tem falado mais alto do que os interesses para o conjunto do país. Pelo menos esse é um sentimento que a gente enxerga, porque algumas medidas, algumas formas de conduzir a política têm causado uma dificuldade muito grande, inclusive naqueles que pensam que poderiam fazer novos investimentos no país, retraem porque não sabe como é que se conclui esse processo político. E isso realmente, para mim, é tão grave ou até mais grave do que a própria crise econômica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas no segundo bloco. Você fica ligado na TV Secor que a gente já volta. Até lá. Bom, estamos de volta aqui com o programa TV Secor. Nós estamos aqui num debate intenso nos bastidores aqui desse momento bastante preocupante da política brasileira, né? Discutimos aqui justamente essa condição de que a política aprofunda a crise econômica na medida em que o Congresso Nacional parece que trabalha na base da birra, né, Jorginho? Tudo que aumenta gastos está sendo aprovado a toque de caixa lá no Congresso. Veja, por isso que eu falo que a política está exercendo maior pressão do que até a questão econômica, porque é evidente que muitas das medidas que foram e estão sendo aprovadas, grande parte delas nós temos concordância. Outras eu acho que são discutíveis. Agora, isso tem um impacto grande sobre as contas públicas, sobre aquilo que o governo tem que fazer.
né? Eu acho que você aprovar aumentos da ordem de 70% para parte do funcionalismo, que provoca um efeito em cascata muito grande, é evidente que o funcionalismo não só devem, como merecem reajustes que lhes atendam. Agora, precisa ver como que isso é feito sem que o conjunto da população também seja prejudicado. Então, acho que todas essas situações faz com que nós tenhamos mais dificuldades. Além do que, poderia citar próprio exemplo relacionado ao fim do fator previdenciário, que para nós foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, aprovado na Câmara dos Deputados, mas a gente vê a incoerência, né, de determinados segmentos que no passado eram favoráveis ao fator e agora deixam de ser. A gente fica muito feliz com essa mudança de opinião e que continue mudando para muitas outras coisas as suas opiniões, que poderiam ser opiniões mais próximas dos interesses dos trabalhadores. Mas a gente sabe que em grande medida não se deu por isso, mas se deu também para impor ao governo algum tipo de derrota. Eu acho que para essas coisas o melhor seria estabelecer um diálogo, que eu sei que não é fácil, é uma tarefa complexa hoje estabelecer um diálogo entre governo e oposição. Mas para o bem do país, para as necessidades que a gente tem, eu acho que guardar as diferenças, mas buscar aquilo que possa fazer com que o país não entre numa crise, numa convulsão social, né? Posso estar sendo extremista, mas à medida em que você tem situação de um atentado contra o Instituto Lula, que você tem a corda esticando para todo lado, eu acho que o bom senso e uma defesa enfática da nossa democracia se faz muito necessário nesse momento. Liga aí o sinal de alerta, a luz amarela, porque as instituições entram em risco, a democracia entra em risco, né, Jorge? Exatamente por isso, né? As instituições estão fortes, mas todo sinal de fraqueza pode ensejar em prejuízos futuros para o conjunto da sociedade brasileira, inclusive para aqueles que acham que nesse momento podem estar sendo beneficiários desses desgastes imposto ao governo. Não pode deixar que uma disputa política emperre toda uma nação, né, Arruda? Na realidade, é uma política não muito favorável, que traz prejuízo a todos. E justamente o capital, vendo a fragilidade de algumas mudanças, que às vezes não é verídica, eles aproveitam e vão para cima lá, e só quem paga na realidade é a classe trabalhadora. Isso é muito triste, muito, sei lá, a política sindical é uma política atuante, é uma política, a gente vai para cima mesmo, mas infelizmente, mesmo que a política partidária seja uma política não tão certa, mas a gente demora muito a vencer isso aí, né? Mas fazer o quê? A gente não pode se entregar, a gente tem que ir para as cabeças mesmo, tem que lutar, porque o trabalhador merece toda a nossa ajuda. É da onde a gente tira o sustento da nossa família, justamente é da classe trabalhadora, né, Jorginho? É quem paga nosso salário, então a gente não pode abandonar de maneira nenhuma. E aproveitando a oportunidade, queria dizer para o trabalhador e trabalhadora do comércio, de outros segmentos, que a nossa folha comerciária já está na rua. Leiam, tem muita coisa importante, leiam, que só através da leitura vocês vão entender tudo isso que está acontecendo no nosso país. Depois que a gente insiste tanto aqui no programa TV Secor, a importância de se utilizar legitimamente a democracia para votar em pessoas que têm afinidade com as bandeiras, com os interesses da classe trabalhadora, né, Jorginho? Isso é fundamental. Bem, nós vamos vamos ter no próximo ano um novo processo eleitoral. Eu acho que as pessoas têm que ter realmente consciência do que acontece hoje e não ser induzidas a erros que possam trazer ainda prejuízos maiores ao conjunto da população. Todos os que cometeram suas falhas, cometeram seus erros, devem pagar por eles, seja em que instância for, seja do governo federal, estadual, federal ou municipal, todos têm que pagar
pelos seus erros e em qualquer espaço da sociedade brasileira. No entanto, nós temos que olhar para que isso não traga ainda mais prejuízos. Ao mesmo tempo em que nós tivemos e temos ainda muitas falhas, nós tivemos muitas conquistas, as quais precisam ser preservadas. E eu acho que é isso que tem que olhar no todo, a hora que for escolher os seus próximos vereadores, os seus próximos prefeitos, e que dão as condições futuras de escolha de deputados, senadores, governadores e até mesmo da presidência da República. Agora, para falar de um programa recente, que até você saiu em defesa muito bem nas últimas semanas, o governo federal implantou esse programa de proteção ao emprego. Dentro dessa situação toda de crise, foi uma boa saída para tentar manter os níveis de emprego, Jorge? Eu penso que todos os mecanismos que puderem ser utilizados para manter o emprego é importante, né? Sempre com cuidado para que isso não seja algo apenas paliativo, em que você segura o emprego por 2, 3 meses. Eu acho que tem que ter realmente algo que se projete por um tempo bem maior, para dar um pouco mais de segurança para os trabalhadores. O sistema de proteção ao emprego, né, ele é importante sim, cria condições para a gente discutir com as empresas. No nosso caso, nós temos pelo menos 2 empresas que estão nos procurando para discutir, mas a gente também coloca, além daquilo que o governo estabeleceu como regra, a gente coloca mais algumas regras que a gente acha plenamente factíveis e que, se acontecer, ela pode ser uma boa ajuda para preservar os empregos por um período mais longo. A gente tem conversado isso e acredito que a gente deva, nos próximos dias, estabelecer algum acordo nessa direção. Só lembrando, o Comerciário, o Programa de Proteção ao Emprego é uma estratégia do governo que vai financiar uma parte do salário do trabalhador, e por outro lado, a outra parte, a empresa arca com ele, mas possibilita reduzir um pouco da jornada de trabalho para que esse salário possa ser temporariamente reduzido. E, em contrapartida, o trabalhador não perde o emprego, né, Jorge? É exatamente isso. Essa que é a vantagem desse programa. É um programa que foi implementado tendo como referência um programa alemão, que a gente espera ver aprimorado nos próximos anos, para que seja um programa permanente para momentos de crise, que não haja necessidade de ser utilizado, mas quando for necessário ele tenha sofrido o aprimoramento necessário para ele cumprir ainda melhor o seu papel. Então, a gente tem se utilizado de várias possibilidades. A gente tem lançado mão de banco de horas, de férias coletivas, de licença remunerada, de várias situações para poder preservar o emprego. E o programa de proteção ao emprego entra exatamente nessa composição, né? E é um instrumento importante, porque ao mesmo tempo em que ele o impacto não é tão grande assim nas finanças dos trabalhadores, considerando um momento de crise, e ele ainda preserva um pouco o fundo de amparo ao trabalhador, uma vez que as pessoas não vão ficar desempregadas e, consequentemente, não vão se beneficiar do seguro-desemprego, ou seja, por estarem desempregados. Eles vão ter uma parte dessa redução de salários arcada, né, uma complementação arcada exatamente pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, você diminui o impacto sobre o seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, protege os trabalhadores, mantendo os seus postos de trabalho, que é o mais importante. É o tipo de programa que é difícil de ver, mas é bom para todo mundo, né? Então, o gasto, no momento de crise, né, é o menos ruim para todo mundo, né? Porque o gasto público é menor, né, dos recursos públicos, do nosso dinheiro, ao mesmo tempo que você preserva o emprego, não impacta tão significativamente nas finanças do trabalhador, e mantém os postos de trabalho, né?
Exatamente. Num momento como esse, é um programa muito bem-vindo, de novo, que pode ser aprimorado na negociação com o sindicato, e é evidente que a última palavra cabe sempre aos trabalhadores, né? Eles é que vão dizer se aceitam ou não essa condição. É bom se lembrar que, recentemente, na Mercedes-Benz, os trabalhadores da Mercedes rejeitaram uma redução salarial com base no programa. Então, isso tudo é fruto de negociação, é fruto de entendimento e, principalmente, de adesão dos trabalhadores, que podem aceitar ou não. Agora, com crise, sem crise, a luta continua, né? O sindicato continua desenvolvendo programas. Nesse último final de semana, promoveu um seminário sobre inclusão de pessoas com deficiência no setor de metalúrgico. Aliás, setor metalúrgico que é recordista na inclusão de pessoas com deficiência. Nós já trouxemos aqui também diretor do sindicato, o nosso amigo Carlos Aparício Clemente, que nesse sábado, inclusive, lançou um livro, né, sobre o assunto. E essa luta continua. Essa luta continua, ela é permanente. A inclusão de pessoas com deficiência aqui na região de Osasco, no setor metalúrgico, tem se mostrado muito satisfatória, provando que as pessoas com deficiência têm plenas condições, tanto qualquer outro trabalhador, para poder estar no mercado de trabalho. E esse livro, lançado no último sábado, ele, na verdade, ele vai desmontando todos os argumentos contrários à inclusão ou que criam dificuldades para a inclusão. Então, esse é um trabalho muito bem elaborado pelo Clemente e mais uma equipe que sempre estão juntos, são defensores nesse trabalho de inclusão, e com apoio também do DIEESE, que ajudou na formatação de pesquisas, contribuiu bastante para que esse trabalho fosse realizado. Então, vale a pena aqueles que tiverem oportunidade, acessem o livro, busquem o livro. O Espaço da Cidadania tem mecanismos de fazer com que o livro chegue até as pessoas. Temos trabalhado o Espaço da Cidadania, coordenado pelo companheiro Clemente, trabalha com parcerias, ou seja, tanto com empresas, com entidades sociais, onde se busca levar esse conhecimento. Em muitos casos, até de forma gratuita, o livro chega até as pessoas para que elas tenham acesso a essas informações. Olha aí que bacana. Jorge, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Nosso tempo está chegando aqui ao final. Só reforçar para o comerciário, para a comerciária, para os trabalhadores que estão nos assistindo, para ter mais informações sobre o sindicato, sindimetal.org.br, com D mudo, né? Isso. E sobre o livro, ecidadania.org.br também, quem quiser mais informações encontra lá. E no nosso site, secor.org.br, você encontra todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Nós ficamos por aqui, mas eu aguardo você na próxima semana. Até lá!